A História da Igreja é o livro que nós estamos lendo. O tópico aqui é a parábola do joio. Vamos continuar a partir de onde está grifado aqui. O culpado não deve ser tirado do reino dos céus, mas deve ser colocados para fora da assembleia ou igreja local. Assim, o ensinamento da palavra de Deus é muito clara sobre essas duas verdades. É errado usar de punições do mundo para lidar com um hipócrita, mesmo que ele seja detectado. Devemos procurar o bem de sua alma, mas isso não é motivo para puni-lo. No entanto, se um cristão está em pecado, a igreja não deve suportá-lo, apesar de ser exortada a ser paciente no juízo. Mas devemos deixar os não convertidos para serem julgados pelo Senhor em sua vinda. Este é o ensinamento da parábola do joio, que fornece uma visão muito solene da cristandade. Assim como o Filho do Homem semeou a boa semente, seu inimigo semeou a má, que cresceu junto com o resto. E este mal não pode ser arrancado no momento presente. Existe uma solução para o mal que entra na igreja, mas não ainda para o mal no mundo. Esse mal aqui que o irmão fala que entra na igreja aqui é a Assembleia. A Assembleia local. Eu creio que ele esteja falando assim. É perfeitamente claro, tanto das Escrituras quanto da história, que o grande erro no qual caiu o corpo professante é a confusão quanto a essas duas coisas, o joio e o trigo. Ou, de maneira prática, aqueles que foram admitidos pela administração do batismo a possuir todos os privilégios oficiais e temporais da igreja professa com aqueles que realmente se converteram e foram ensinados por Deus. Mas a vasta diferença entre o que podemos chamar de sistema sacramental e sistema vital deve ser claramente entendida e cuidadosamente distinguida, se quisermos estudar a história da Igreja corretamente. Outro erro, igualmente sério, segue como consequência. O grande e professo corpo se tornou, aos olhos e na linguagem dos homens, a Igreja. Homens piedosos foram atraídos por essa armadilha, de modo que a distinção entre a Igreja e o reino foi, muito cedo, perdida de vista. Todos os lugares e privilégios mais sagrados da Igreja professa foram, então, compartilhados tanto por pessoas piedosas
quanto por ímpios. A reforma falhou completamente em limpar a igreja dessa triste mistura que tem sido transmitida a nós por sistemas como os anglicanos, luteranos e presbiterianos, como fica claro pela forma do batismo. Em nossos dias, o sistema sacramental prevalece em um nível alarmante e cresce rapidamente. O real e o formal, o vivo e o morto, são indistinguíveis nas várias formas do protestantismo. Infelizmente, e como isso é sério, há muitos na igreja professa, no reino dos céus, que nunca entrarão no céu propriamente dito. Aqui encontramos tanto o joio como o trigo, servos maus e fiéis, virgens nécias e sábias. Embora todos os que foram batizados são contados no reino dos céus, apenas aqueles que forem vivificados e selados com o Espírito Santo pertencem à Igreja de Deus. Mas há ainda outra coisa ligada à Igreja Professa que exige um breve estudo aqui. É o princípio divino do governo na Igreja, sobre o qual falaremos no próximo capítulo. Alexandre, com você. A letra tá boa aqui, o que é que aumente mais? Tá ok aí, Gidão. A letra tá boa também aí. Só dá um tempo aí se os irmãos quiserem comentar esse primeiro trecho que você leu. Ok? Acho que podemos prosseguir, né? Aí tá bom. O princípio divino do governo na igreja. Deus não apenas dá a Pedro as chaves que poderiam abrir as portas da nova dispensação, mas também lhe confia sua administração interna. Esse princípio é totalmente importante no que tange à Igreja de Deus. As palavras da comissão são estas: e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A questão é: o que estas palavras significam? Claramente cremos que é a autoridade e o poder do Senhor a ser exercitada na igreja, porém limitada em seus resultados a este mundo. Não há nas palavras do Senhor pensamentos sobre a igreja decidindo qualquer coisa nos céus. Esta é a falsa impressão e o poder nefasto da apostasia. A igreja na terra
pode não ter nada a dizer ou fazer sobre o que é feito nos céus no que diz respeito a ligar e desligar. A esfera de sua ação está dentro de seus próprios limites e, quando feita de acordo com a comissão de Cristo, há a promessa da retificação nos céus. Há a promessa da ratificação nos céus. Também não há aqui qualquer pensamento sobre a igreja ou qualquer de seus oficiais, estando no papel de intermediários entre uma alma de Deus, no que diz respeito ao perdão eterno ou juízo eterno. Essa é a ousada blasfêmia de Roma. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ele reserva esse poder somente a ele mesmo. Além disso, os indivíduos que estão sujeitos ao governo da igreja já são perdoados, ou, ao menos, têm direito ao perdão. Não julgais vós os que estão dentro. Isto apenas se aplica àqueles que estão dentro dos limites da igreja. Mas Deus julga os que estão fora. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 12 e 13. De cada crente no amplo campo da cristandade é dito, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Assim, a retenção ou remissão dos pecados por parte da igreja vale apenas para o tempo presente e é estritamente administrativa em seu caráter. É o princípio divino de receber pessoas na Assembleia de Deus, com base no testemunho adequado de suas convenções, solidez na doutrina e santidade de vida, e também de colocar para fora os ofensores impenitentes até que sejam restaurados pelo verdadeiro arrependimento. Mas alguns de nossos leitores podem ter a comum impressão de que esse poder foi dado apenas a Pedro e ao resto dos apóstolos, e, consequentemente, deixou de existir após eles. Isto é um erro. Realmente, isso foi dado a Pedro em primeira instância, como já vimos, e, sem dúvida, um poder maior foi exercitado durante os dias dos apóstolos, como nunca foi visto depois. Mas não havia uma autoridade maior. A igreja possui a mesma autoridade agora, em relação à disciplina na Assembleia. Embora com menos poder, a palavra do Senhor permanece intacta. Apenas um apóstolo, nós cremos, poderia falar como Paulo falou em 1 Coríntios 5. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isto era poder espiritual em um indivíduo, e não o julgamento da igreja. O mesmo apóstolo, em referência ao mesmo caso, diz à Assembleia: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 13. O ato de tirar foi o ato, não somente do apóstolo, mas de toda a Assembleia. Nesse caso, e dessa maneira, os pecados da pessoa excomungada foram retidos, embora seja, evidentemente, um homem convertido.
Na segunda epístola, capítulo 2, o encontramos totalmente restaurado. Seu arrependimento é aceito pela Assembleia e seus pecados são remidos. O transbordamento do coração do apóstolo nessa ocasião e suas exortações à igreja são lições valiosas para todos os que estão envolvidos com o governo da igreja e se destinam a remover a terrível desconfiança com a qual, na maioria das vezes que os irmãos que erram são recebidos de volta aos privilégios da Assembleia. Lê essa estrofe de novo aqui rapidinho. Tá? E se destinam a remover a terrível desconfiança com o qual, na maioria das vezes, que os irmãos que erraram são recebidos de volta aos privilégios da Assembleia. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-lo e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso, vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 6, de 6 a 8. Aqui temos um caso pontual, ilustrativo do governo da Assembleia de acordo com a vontade de Cristo. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Os irmãos, se tiverem algum comentário, podem ficar à vontade. Vamos seguir. Esse princípio do governo na igreja ainda é aplicável? Mas como esses princípios podem ser realizados em nossos dias? É ainda a questão e a dificuldade de muitos. Bem, basta voltarmos à palavra de Deus. Devemos ser capazes e dispostos a dizer: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8. A autoridade e poder administrativos, da qual falamos, não foram dados apenas a Pedro e aos outros apóstolos, mas também à igreja. Em Mateus 18, temos a elaboração do princípio estabelecido no capítulo 16. Diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, do verso 17 a 20. Assim aprendemos que os atos de 2 ou 3 reunidos ao nome de Cristo têm a mesma aprovação divina que a administração de Pedro. E, novamente, em João 20, o Senhor ressurreto apresenta o mesmo princípio do governo aos discípulos.
e não apenas aos apóstolos, onde a Assembleia está vividamente unida a Cristo como um homem ressuscitado. Isto é totalmente importante. O Espírito da vida de Jesus, Cristo, torna os discípulos livres, todos eles, da lei do pecado e da morte. A igreja é construída sobre esta pedra, Cristo em ressurreição, e as portas do Hades não podem prevalecer contra ela. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Evangelho de João, capítulo 20, verso de 19 a 23. Podemos dizer aqui, o Senhor estabelece e dá início à nova criação. Os discípulos estão cheios e vestidos de paz e com o espírito da vida de Cristo Jesus. Eles devem seguir adiante como seus mensageiros, partindo de seu túmulo vazio devido à ressurreição, levando a bendita mensagem de paz e de vida eterna a um mundo inclinado ao pecado, à tristeza e à morte. O princípio de seu próprio governo interno é também claramente estabelecido, e sua devida administração sempre dará à Assembleia Cristã um caráter distintivo e celestial, tanto na presença de Deus quanto na presença do homem. O princípio de receber pessoas no início da igreja. Como o princípio apresentado é a base adequada para todas as reuniões cristãs, pode ser interessante olhar por um momento para a sua operação nos dias dos apóstolos. Certamente eles entendiam o seu significado e como aplicá-lo. No dia de Pentecostes, em algum tempo depois, não parecia que os jovens convertidos eram submetidos a qualquer prova quanto à realidade de sua fé. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos capítulo 2, verso 41. Assim, receber a palavra já os colocava no terreno do batismo e da comunhão, mas a obra estava até então inteiramente nas próprias mãos de Cristo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 12, verso 47. Podemos também mencionar
a tentativa de enganar os apóstolos por Ananias e Safira, que foi detectada de imediato. Pedro age em seu lugar de direito, mas o Espírito Santo estava lá em majestade e poder. Por isso ele diz a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Atos, capítulo 5, verso 3. Mas tal estado virgem das coisas logo acabou. A falha se instala. O Espírito Santo foi entristecido e tornou-se necessário examinar aqueles interessados em estar em comunhão a fim de verificar se seus motivos, objetivos e estado de alma estavam de acordo com a mente de Cristo. Estamos agora na condição das coisas descrita em 2 Timóteo, capítulo 2. Devemos estar em comunhão apenas com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Depois que a igreja se tornou tão misturada com adeptos meramente nominais, um grande cuidado tornou-se necessário ao receber pessoas à comunhão. Não é suficiente que a pessoa diga que é convertida e exija admissão na Assembleia, com base em suas próprias declarações. Ela deve se submeter ao exame por parte de cristãos experientes. Quando alguém professa ter sido despertado para a consciência do pecado e ter sido levado ao arrependimento diante de Deus e fé no Senhor Jesus Cristo, sua confissão deve ser examinada por aqueles que passaram, eles próprios, pelos mesmos tipos de experiência. E mesmo onde a conversão é manifestamente genuína, um cuidado piedoso e gentil deve ser exercido na recepção, pois algo desonroso para Cristo, prejudicial e enfraquecedor para a Assembleia pode acabar entrando, mesmo inconscientemente. É necessário discernimento espiritual aqui. E esta é a mais verdadeira demonstração de bondade para com o requerente, e nada mais do que um cuidado necessário para a honra de Cristo e a pureza da comunhão. A comunhão cristã acabaria se pessoas fossem recebidas com base apenas em suas próprias opiniões sobre elas mesmas. Em Atos 9, vemos esse princípio na prática no caso do próprio apóstolo Paulo. E certamente, se ele não podia ser aceito sem testemunho adequado, quem deveria reclamar? É verdade que seu caso foi peculiar, porém, ainda assim pode ser tomado como uma ilustração prática do nosso assunto. Encontramos aqui tanto Ananias em Damasco, quanto a igreja em Jerusalém, questionando a realidade da conversão de Saulo, mesmo tendo sido miraculosa. É claro que ele tinha sido um inimigo aberto do nome de Cristo, e isto deve ter tornado os discípulos ainda mais cuidadosos. Ananias hesitou em batizá-lo, até que estivesse plenamente convencido de sua conversão. Ele consulta o Senhor sobre o assunto, e depois de ouvir sua vontade, ele vai diretamente a Saulo e garante a ele que foi enviado pelo mesmo Jesus que lhe tinha aparecido no caminho para Damasco, confirmando a verdade sobre o que tinha acontecido. Saulo é grandemente confortado, volta a ver e é batizado.
Então, sobre a ação da igreja em Jerusalém, lemos: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, e trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Atos capítulo 9, verso 26 e 27. Paulo é um modelo, Paulo é um modelo de homem para a igreja em muitas coisas. E também isso, ele é recebido na assembleia como todos os requerentes deveriam ser recebidos, com base no testemunho adequado quanto à genuinidade de seu cristianismo. Mas, enquanto todo o cuidado piedoso deve ser tomado para que os simãos magos possam ser detectados, toda a ternura e paciência deve ser exercidas com os mais tímidos e hesitantes. De qualquer modo, a vida em Cristo e a consistência com a mesma deve ser sempre procurada. Veja Romanos 14 e 15, 1 Coríntios, capítulo 5 e 2, capítulo 5 e 2 Coríntios, capítulo 2. O caminho da igreja é sempre estreito. O papado tem demonstrado sua desesperada iniquidade no mau uso que tem feito da prerrogativa da igreja de reter ou remir pecados, resultando em todas as abominações da absolvição sacerdotal. O protestantismo tomou o outro extremo, provavelmente temendo a própria aparência do papado, e tem praticamente posto de lado completamente a disciplina. O caminho da fé, por outro lado, é somente seguir a palavra do Senhor. Tendo sido então apurado o terreno dos grandes princípios fundamentais da igreja e do reino, chegamos ao dia de Pentecostes, o primeiro momento da história da igreja na Terra. A menos que entendamos os princípios do cristianismo, jamais poderemos compreender sua história. Interessante que a gente está estudando o livro A Ordem de Deus, né, em nossas reuniões em Santo Amaro, nossas reuniões informais, e o assunto que a gente estava estudando, lendo nessa semana foi esse, né, a recepção de uma pessoa à Assembleia, e, e o quanto aquela pessoa que foi despertada para a verdade, né, e está com a ajuda do Espírito Santo, né, encontrando o terreno de reunião para estar reunido ao nome do Senhor, como ele estabeleceu desde o princípio, como essa pessoa ela deve achar bom, né, esse cuidado que os irmãos que já estão, né, nesse terreno exercitam, porque é o princípio, né, no princípio, a gente que veio de denominação, a gente, graças ao Senhor, despertado para essas verdades, enxergamos a conclusão, nos apartamos, né, e ao encontrar o terreno de reunião, ao encontrar essas pessoas que já estão nesse terreno, a gente deve estar
e pedir, né, quando encontramos essas pessoas que já estão nesse terreno, já estão se reunindo ao nome do Senhor, né, como diz lá em Timóteo, encontramos aqueles que com o coração puro estão invocando já o nome do Senhor e em arrependimento nós queremos também estar nesse terreno, fazendo as coisas como o Senhor estabeleceu, e esses irmãos pedem para que a gente aguarde, né, um pouco, por causa da confusão, por causa dos males, né? Nós deveríamos, aquele irmão que está pedindo, né, a recepção deve se sentir, né, feliz, porque está encontrando um terreno, um lugar, né, onde o Senhor se coloca no meio, e aqueles que já estão exercendo, né, esse princípio, né, de guardar, né, a santidade do Senhor, né, a responsabilidade de estar ali fazendo, né, com que a mesa do Senhor, né, seja preservada, né, no trecho que a gente leu, o irmão traz, né, o irmão traz ali que a mesa do Senhor, ela não é nem fechada e nem aberta, né, ela é vigiada, né, então nós que já estamos na mesa, temos essa responsabilidade de cuidar pela santidade que é do Senhor. Não é porque nós somos melhores, não é porque nós estamos impondo alguma coisa, mas não, é porque o Senhor é digno, né? O Senhor é santo, a mesa do Senhor é santa, e nós precisamos, né? Nós temos essa responsabilidade de preservar a santidade da mesa. Pede o seu lugar à mesa e é pedido para eles aguardar, ele deve ver com bons olhos, né? Esse ato, né? Porque aí o Senhor vai estar mostrando realmente para ele que aquele é o terreno e para a Assembleia que ele está, né, devidamente apto, né, para estar em comunhão, né, com os irmãos à mesa do Senhor. O irmão botou até o versículo aí, isso aí, irmão. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com o coração puro ou purificado, invocam o Senhor. É isso aí. Muitas vezes a gente não se dá conta de que as coisas do homem mesmo, é interesseira. O homem ele quer o domínio, e para ele ter domínio tem que ter gente. Ele quer o poder, e para ter poder também, além de ter gente, tem que ter finança, também tem que ter os ganhos, né, materiais. E já aconteceu de alguns irmãos perguntarem, mas onde é que está escrito isso na palavra, que tem que examinar a pessoa, a pessoa tem que ficar esperando para entrar, para estar em comunhão à mesa do Senhor. É muito simples, né? Só em dizer que tem cuidado, porque a mesa do Senhor a gente já deveria tomar como sendo algo de Deus, porque se fosse, eu vou colocar aqui, se fosse eu mesmo, eu queria a casa cheia, porque eu queria dominar e eu queria me sobrepor, falando humanamente, né, de mim. Isso é comum de todo homem. Mas só que a questão de estar reunido ao nome do Senhor é aquilo que o próprio Senhor falou, de dois ou três forem reunidos. Se eu falar dois, porque é o número mínimo de testemunhas, e três, porque é o número adequado de testemunhas, né? Para que esteja ali reunidas e o Senhor se coloque presente. Então, se a gente usasse um pouco de, vamos dizer, de inteligência, entenderia logo que realmente
não é algo do homem, porque o homem perecer. Qualquer um que chegasse estaria colocando já para dentro. Ô, venha, senta aqui, fica à vontade, ia paparicando, por causa de interesse. Mas a mesa do seu não é assim. É como o irmão falou, convém a santidade. A casa do seu convém a santidade e a pureza. Não havendo mais comentário, podemos seguir. De Pentecostes ao martírio de Estevão. O dia de Pentecostes. A festa judaica de Pentecostes pode ser chamada. Era também o aniversário da entrega da lei do Monte Sinai, no Monte Sinai. Embora aparentemente não havia um dia observado pelos judeus para comemorar o evento, 50 dias depois da ressurreição de Nosso Senhor, a igreja foi formada. Deu-se início à sua história. Os santos do Antigo Testamento não faziam parte da igreja do Novo Testamento. Ela não existia, de fato, até o dia de Pentecostes. Todos os santos, desde o início, possuem a mesma vida eterna. São filhos do mesmo Deus e Pai, e o mesmo céu será a casa deles para sempre. No entanto, os santos do Antigo Testamento pertencem a outra dispensação, isto é, uma maneira de Deus tratar com o homem em uma determinada época, ou há diferentes, ou há diferentes dispensações que ocorreram antes da vinda de Cristo. Cada dispensação tem sua própria origem, progresso, declínio e queda nas Escrituras, e terá seu próprio reflexo no céu. Nem as pessoas, nem as dispensações serão indistinguíveis lá. Por isso, o apóstolo em Hebreus 11, ao falar dos antigos santos, diz: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40. Certamente, se Deus proveu algo melhor para nós, deve ser também algo diferente. Não vamos nos opor, não vamos nos opor à própria palavra de Deus. Além disso, nosso Senhor, em Mateus 16, diz: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E, ao mesmo tempo, ele deu as chaves para abrir as portas da nova dispensação a Pedro. Até então, ela ainda não tinha começado a edificar sua igreja. Ele. Até então, ele ainda não tinha começado a edificar sua igreja. E as portas do reino ainda não estavam abertas. Mas a diferença entre o velho e o novo é vista mais distintamente quando falamos dos grandes eventos do dia de Pentecostes. Vamos começar
com os tipos ou figuras de Levítico, capítulo 23. Os filhos de Israel eram ordenados a levar uma porção das primícias de suas colheitas ao sacerdote, que deveria movê-las perante o Senhor, para que o povo fosse aceito por Deus. Cremos que esse rito prefigurava a ressurreição de nosso Senhor na manhã seguinte ao sábado judaico. A base da aceitação dos cristãos diante de Deus é o Cristo ressuscitado. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Levítico capítulo 23, versos 10 e 11. Vê também Mateus 28 e Marcos 16. Sete semanas completas após o mover das primícias, a festa de Pentecostes era celebrada. O primeiro era reconhecido como o primeiro dia da colheita na Judéia. E no último, supostamente, o milho estaria completamente colhido. Então eles faziam uma festa solene de ação de graças. 2 pães feitos com a farinha da nova colheita caracterizavam os festejos. Eles deviam ser assados com fermento e tirados de suas casas. Alguns pensam que os 2 pães prefiguravam o chamado da igreja, sendo composta de judeus e gentios. Seja como for, o número é significante. 2 testemunhas eram necessárias para prestar testemunho em Israel. O fermento indica, sem dúvidas, o pecado que habita no crente e, é claro, na igreja, vista em sua atual condição terrena. Como o mover do feixe das primícias, uma bela figura do Cristo ressuscitado puro e santo, sacrifícios de feixe, sacrifícios de cheiro suave eram oferecidos, mas nenhum sacrifício pelo pecado. Como o mover dos 2 pães, figura daqueles que são de Cristo, uma oferta pelo pecado era apresentada. Estando lá o pecado, era necessária uma oferta para cobri-lo. Embora o perfeito sacrifício de Cristo satisfez a Deus tanto pelo pecado que habita no homem, quanto pelos muitos pecados cometidos durante a vida. Ainda assim, na prática e na experiência, o pecado habita em nós, e assim será enquanto estivermos neste mundo. Todos reconhecem isso, embora nem todos possam ver a completude, a integridade da obra de Cristo. O cristão foi, por uma única oferta, feito perfeito para sempre, apesar de poder se humilhar a si mesmo e fazer confissão a Deus por cada falha. O significado típico do Pentecoste
foi notavelmente cumprido na descida do Espírito Santo. Ele veio para reunir os filhos de Deus que andavam dispersos. João 11, verso 52. Por esse grande evento, o sistema do judaísmo foi deixado de lado e um novo vaso de testemunho, a Igreja de Deus, foi introduzido. Agora, vamos observar a ordem dos eventos, começando pela ressurreição e ascensão de Cristo. Já são 9h29, irmão. Será que prosseguimos ler esse tópico ou já pode deixar para a semana que vem? Eu acredito que poderia deixar para a semana que vem, mas o que é que os outros irmãos acham aí? O Wesley, Jefferson, Isaac? Deixar para semana que vem. Então, certo, Alexandre. Então a gente dá uma paradinha aqui, vou deixar registrado onde a gente vai iniciar. Próxima semana, se o senhor permitir, a gente continua.